Bom, vamos lá para uma revisão geral do primeiro semestre, que foi a parte de estática do nosso curso. Então, só para refrisar bem aqui, né? Essa aula faz um apanhado geral dos conceitos do primeiro semestre. Ok? Então ela é mais extensa que as outras, porque pega 4 capítulos, mas toca só os pontos principais. Então qualquer dúvida tem as aulas anteriores, né? E nós estamos aqui também para tirar a dúvida de vocês. Então vamos em frente. Vocês sabem que recordar é viver. É viver. Eu ontem sonhei com você. Olha que sonho lindo. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com Mac. Então, aproveitando essa coincidência, vamos em frente. Entrada no grande área, tocou na ponta direita para Canet, tenta cruzamento, ajeitou-se todo, cruzou para o Aldo, nas costas do Gato, da ponta direita cruzou, tentou Assis, cabeça, entrou! Assis, uma jogada sensacional, um gol de placa pela direita, Aldo no cruzamento pelo Aldo, Assis numa cabeçada, monumental, e o Filhão ficou paradão, aos 30. Vocês não vão ficar paradões, por favor, né? Vamos estudar e ver toda essa beleza de gol e o resto da aula também. Então, foram esses os capítulos que a gente estudou no primeiro semestre, que era a parte de estática. Capítulo 3, sistema de força equivalente. Capítulo 4, equilíbrio dos corpos rígidos. Capítulo 5, forças distribuídas, centroides e baricentro. E o capítulo 9, forças distribuídas, momento de inércia. Ok? Então vamos passar por cada um desses capítulos aqui agora. Contagem regressiva para o capítulo 3. Vamos em frente. Qual é o conceito fundamental do capítulo 3? É, a partir de um sistema de forças, obter outro, teoricamente mais simples, que seja equivalente àquele sistema original. Tá certo? Por equivalente, a gente entende o quê? Que é um sistema mais simples, que tem sobre o corpo o mesmo efeito do sistema de força original. Por isso equivalente, tá certo? Então, se vocês lembrarem do famoso problema do rebocador, aquele exemplo lá, né? Temos aqui um navio cargueiro, certo?
fazendo aqui uma bela exibição, né? Visto de cima, está ele aqui, né? Vamos supor que a gente tenha o rebocador R1, o rebocador R2 e o rebocador R3. Queremos trocar esses 3 rebocadores por apenas um deles, né? Para fazer o trabalho desses 3. Está ele aqui. Esse novo rebocador tem que sozinho fazer o mesmo trabalho que os 3 anteriores. Por isso, é um sistema equivalente. A questão toda é, como diriam os nossos amigos norte-americanos, como fazer isso, né? Então vamos lá. Observe aqui essa viga com uma força F, né? Viga com comprimento L. Se eu quiser pegar essa força e levar para o ponto O, né? Assim, meio que arbitrariamente, o que vai acontecer? Será que esses 2 sistemas de força, o sistema 1 e o sistema 2, são equivalentes? Basta olhar que no sistema original havia momento em relação ao ponto O. Quando eu trouxe a força aqui desse ponto A para o ponto O, morreu, né, o momento em relação a O, e apareceu em relação a A, que não existe no sistema original. Então, claramente, esses 2 sistemas não são equivalentes, certo? A gente precisa criar uma forma de passar a força F para o ponto O. E como é que a gente faz isso? Através de um binário, certo? Esse binário com essa força vão me dar o momento em O original. Lembrando que o binário é um vetor livre, certo? Então, ao transportar a força F do ponto A para o ponto O, eu tenho que levar junto com ele, com ela, o momento, né, que a força exercia quando estava na sua posição original. Está aqui ele representado. Tá? Bom, vamos lá em frente. Então, generalizando um pouco, se eu tiver um corpo rígido com 2 forças, né, ou mais, né, o que eu vou fazer? Eu tenho que buscar um sistema de força cuja resultante R é dada por quem? F1 mais F2. E o momento resultante em O tem que ser igual a quê? A R1 F1 mais R2 F2. R1 vetor F1 mais R2 vetor F2. Dessa forma eu transportei, né, as forças que estavam no ponto 1 e 2 para o ponto O e carreguei junto com ela os momentos. Então eu tenho um sistema equivalente. Então, ao trabalhar esse sistema equivalente, né, que tem uma resultante e um momento resultante em O, 2 possibilidades. Redução a uma única força, que acontece se eu estiver trabalhando com forças concorrentes, coplanares ou paralelas. Ou eu chego num torsor, que é um caso mais geral do primeiro, certo? E nesse caso, o torsor, que é caracterizado pela resultante pelo momento M1, que nada mais é do que a projeção do momento resultante sobre a linha de ação da força resultante, tá certo? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem um corpo aqui tridimensional, várias forças atuando,
né? E eu devo, a não ser que por uma coincidência do destino, mas eu devo chegar num torsor, já que essas forças não são concorrentes, complanares nem paralelas. Certo? Se elas fossem concorrentes, complanares ou paralelas, com certeza eu teria uma redução a uma única força. Elas não sendo, pode ser que o destino leve a redução a uma única força, mas o mais comum seria o torsor, dado pela resultante e pelo momento M1, que é a projeção do momento resultante sobre a linha de ação da força resultante, né? Então, esse torsor é caracterizado pelo seu passo e pelo seu eixo. Aqui nós temos as equações do torsor, né? O M1 é justamente M resultante em O, né? Escalar R sobre o modo de R, né? Que nada mais é do que o unitário na direção de R. Então, esse produto escalar aqui me dá o módulo M1, que multiplicado pelo lambda R, né? Que é o unitário na direção de R, me dá o vetor M1. Certo? Se eu quiser o passo, basta eu dividir os módulos M1 sobre R. E se eu quiser saber o eixo do torsor, eu uso essa equação que me garante, né, que ao colocar a força resultante na posição dada aqui no eixo do torsor, pelo vetor posição R, eu mantenho o sistema equivalente ao original, tá certo? Então, com isso, nós chegamos ao fim do capítulo 3, tá? Palmas para o capítulo 3, certo? Se precisar de uma pausa, faça isso agora. Se parou, volta, porque tem mais por vir. Vamos em frente. Fazendo aqui um countdown para o capítulo 4, que virá a seguir. Então, o capítulo 4 vem aí. E agora, para refrescar aí a cabeça de vocês, me ajudar o cérebro a absorver melhor, Mozart. Então, aqui o capítulo 4, depois dessa energizada cerebral, né? São duas as equações vetoriais aqui que a gente vai usar. Basicamente, somatório de força igual a zero, somatório de momento igual a zero. Como é que a gente faz para resolver esse problema do capítulo 4? Aqueles 3 passos, né? O DCL, onde você vai colocar todas as forças que atuam no corpo, todas as forças externas, certo? Forças externas, todas elas, sejam elas conhecidas ou incógnitas. Depois disso, baseado no DCL, você vai escrever as equações com carinho maior pela equação do momento. Por quê?
porque a equação do momento ela pode facilitar a solução do problema, no sentido de que, se você escolher fazer momento em relação a um ponto onde tenha algumas incógnitas, né, essas incógnitas não vão aparecer na equação do momento e, eventualmente, o problema fica mais fácil de ser resolvido. O resultado, logicamente, será o mesmo, independente do ponto em relação ao qual você queira fazer o momento. Uma vez escritas as equações, basta resolver, tá bom? E depois corre para o abraço lá com a Assis. Então, estamos aqui. Todo o segredo está em como representar as reações, certo? Porque as forças conhecidas é fácil, né? Então, não se preocupe com o sentido dessas reações. O sinal encontrado indicará o sentido correto, né? Isso a gente se lembra também. Cuidado especial com as equações de momento, como eu já falei, né? E nossos problemas são isostáticos. Isso quer dizer o quê? Que em 3D, ou melhor, vamos começar por 2D, você tem no máximo 3 incógnitas. E em 3D, no máximo 6 incógnitas. Se em 2D vocês arrumarem 4 incógnitas, pode saber que está errado. E em 3D, se tiver mais de 6, alguma coisa também está precisando ser revista. Tá bom? Então, as reações. A cada restrição ao movimento corresponde uma reação. Tá? Na aula lá do capítulo 4 original tem toda a tabela explicando, né, direitinho. Aqui eu só vou mostrar um caso 2D, né, que o número de incógnitas é 1. Por quê? Porque todos esses corpos aqui, o rolete, né, o balancim, essa haste apoiada numa superfície lisa, elas têm apenas uma restrição ao movimento, né, que é aqui na normal, tá bom? No caso 3D, estou mostrando aqui uma superfície, por exemplo, com atrito, né, que teria restrição ao movimento no plano e também na perpendicular ao plano. Por isso, 3 reações aí, ok? Então, recapitulando o capítulo 4, assim, do ponto de vista de conceito, é muito rápido o capítulo. É o DCL, né? Agora eu vou ter que mudar a cor aqui, senão não vai aparecer, né? O DCL, tá? Com todas as forças externas. Todas significam as conhecidas e as incógnitas. Depois disso, escreve-se as equações e finalmente se resolve o problema. Tá bom? Lembrando que nós só estamos trabalhando com problemas isostáticos. Com isso, é o fim do capítulo 4. Palmas para o capítulo 4. Quer fazer uma pausa? Aceita um café? Aqui está. Alá CR7. E agora a contagem regressiva para o próximo capítulo. Vamos lá, conta aí, meu amigo. Que venha o capítulo 5. Antes disso, vamos dar uma ativada de novo no cérebro aqui. Para aqueles que leem alemão, tá tranquilo aqui, vão entender tudo direitinho. Para os que não leem, apenas escutai-nos. Olha o cérebro absorvendo todas essas
magníficos conceitos de MEC. Ó, tudo entrando aqui, ó. MEC na cabeça. MEC. Tudo entrando no cérebro. Olha só. O cérebro ficando feliz. Que beleza, hein? Então, vamos aqui para as forças distribuídas, centróides e baricentro. Lembrando que pelas hipóteses adotadas, né, no nosso curso, o baricentro e o centróide de um corpo rígido em questão, de qualquer corpo rígido, né, são coincidentes, tá? Sempre o baricentro e o centróide vão estar coincidentes devido às hipóteses que nós adotamos. Então, para determinar esse ponto especial, usa-se as tabelas com sabedoria, né? Já que a gente não vai precisar resolver integral. O maior interesse, né, está em corpos rígidos complexos. Então, o que a gente faz? Subdivide o corpo rígido, né? Tá certo? Fizemos alguns exemplos, né, durante o semestre. E agora aqui deve aparecer mais um. O mais importante é trocar a cor aqui. Ih, caramba. O mais importante é saber usar a tabela. E saber usar o PowerPoint também para não dar essas confusões aqui no meio do caminho, né? Mas com 22 minutos de gravação, por favor, não vou voltar tudo de novo, né? Então tá aqui uma placa homogênea, espessura constante, né? Como a gente vê, tem aqui alguns elementos que tornam essa placa uma placa complexa, né? Quer determinar a posição do centróide e a posição do baricentro, que são iguais, certo? Isso aqui é só uma pegadinha. Você achou um, achou o outro, porque no nosso curso esses dois pontos coincidem, devido às hipóteses que foram feitas. Então, trata-se de uma figura composta. Que faremos igual Jack, por partes, tá certo? Divide aqui, tem um retângulo, tem um triângulo, um semicírculo e um furo que, na verdade, é circular. Você vai retirar esse furo, né? Vai subtrair. Então, aqui, essa tabela, ela já foi preenchida numa aula anterior, por isso ela vai aqui numa rapidez quase que de Rubinho Barrichello, né? Então tá aqui o círculo com área negativa, porque vai subtrair, né? Então eu vou ter o somatório das áreas aqui, somatório de x a barra aqui, e se o nosso negocinho aqui der licença, vier para cá um pouquinho, vai aparecer, espera-se, o somatório aqui do y a barra, tá certo? Apareceu, finalmente. Com esses valores, eu sei que x grande barra, que é o x barra do conjunto inteiro, multiplicado pelo somatório das áreas, é igual ao somatório de x barra i a i, onde isso aqui é o x barra de cada elemento, né? E a área também de cada elemento. Então eu faço a conta aqui, né? Resolvendo para x barra e analogamente para y barra. Se eu substituir os valores do slide anterior, eu vou chegar a esses dois números aí para x barra e para y barra, coisa que a gente já fez, tá? Então, só recapitulando a ideia do corpo complexo, né?
Por complexo, a gente entende que é um corpo, uma casa pequenina no meio da floresta, né? É um corpo que é a junção de vários outros tabelados. O que é que eu tenho que fazer? Separar, usar a tabela, usar as fórmulas, calcular certinho, eu vou achar o x barra y barra do conjunto. Teoremas de Papus-Gudin, né? Então, o teorema de Papus-Gudin 1 tem a ver com uma linha geratriz que, girando em torno de um eixo, vai me dar uma superfície de revolução. O teorema de Papus-Gudin 2, você tem uma área geratriz que, girando em torno de um eixo de revolução, vai me dar um sólido de revolução, certo? Nesse caso aqui, uma esfera. A área de Papus-Gudin é dada por θ d barra L, né? Θ é o quanto girou em torno do eixo. D barra é a distância do centroide ao eixo. E aqui o L da curva geratriz é o comprimento da curva geratriz. O teorema de Papus-Gudin 2 me dá o volume como sendo θ d barra A. A de quem? A da superfície geratriz. Ok? Lembrando que tem que usar o bom senso. Isso quer dizer o quê? Se uma linha cruza o eixo, você tem que dividir em L1 e L2, tá certo? Não pode usar a linha inteira cruzando um eixo. Então, lembrado disso, né? Então, vai usar o centroide de uma, o centroide de outra, a direção, a distância para o eixo. E vai fazendo as contas. Numa figura com furo, né, por exemplo, esse triangulinho com um furo no meio, o que que acontece? No teorema de Papus-Gudin 1, quando você for calcular a área, né, esse negócio girando em torno de um eixo aí qualquer, observe que vai aparecer uma área que é referente ao tubo, né, uma área interna desse furo aí, é como um queijo suíço, né, tem um furinho lá dentro. Se você tivesse que pintar isso aqui, né, desde que você não fizesse 360 graus, senão você não ia conseguir entrar no buraco lá, né, você tem essa região interna às linhas geratrizes, que então, na verdade, aumenta a área em relação a uma área sem furo. Por outro lado, né, no teorema de Papus-Gudin 2, o volume é menor, né, porque você está retirando uma certa quantidade de massa ali, ok? Então, com isso bem na cabeça, né? Então, tá bom. E para calcular a área de Papus-Gudin e o volume de Papus-Gudin, sempre bom fazer aquela tabelinha, né? Coloca lá o elemento, o x barra, a área, enfim, vai montando a tabela, como também a gente já fez várias vezes aí durante o curso. Ok? Vamos em frente então. Esse é o fim do capítulo 5. Se precisar, pausai-vos. E palmas para o capítulo 5. Então, observa que até agora a gente só tocou nos pontos chaves, tá? E de uma forma assim que eu espero clara, mas não muito profunda, porque tem as aulas completas desses assuntos, tá bom? E tem também tanto o comandante Gustavo, como o professor André, como eu mesmo, para tentar tirar alguma dúvida se elas aparecerem. Então vamos em frente. Antes de chegar ao capítulo 9, Alpha Waves. Já sinto uma melhora na memória significativa.
Agora, com a memória renovada, podemos seguir em frente. Então, chegamos a forças distribuídas, momentos de inércia. Esse é o último capítulo do semestre. Olha que semestre, que é uma verdadeira goiaba, né? Pontos importantes. Momentos de inércia, momentos de segunda ordem, certo? De área, de placas e de corpos 3D. Teorema dos eixos paralelos, né? E, de novo, trabalhar com superfícies ou corpos compostos. Vamos lá. Usar a tabela, né? Com sabedoria sempre, né? Você vai ter que sempre adequar o que você tem a tabela ao problema em questão. Então, define-se momento de segunda ordem de área. Integral de y2dA é o ix, né, que é a relação eixo x. E, em relação ao eixo y, x2dA. Observa que já estava até aqui esperando, né, para falar, a unidade é comprimento a quarta. Então, tem lá x e y. Esse x está ruimzinho. Tem aqui uma área dA, certo? Isso aqui, y2 dA me dá o momento dessa areazinha em relação ao eixo x. Quando eu integrar tudo, eu consigo calcular o momento dessa área total, né, em relação ao eixo x, e integral em relação o x2dA me dá em relação ao eixo y. Como a gente sabe, não vamos integrar nada, vamos usar as tabelas, certo? Então vamos lá. De novo, a unidade comprimenta a quarta, hein? Não vamos errar a unidade, por favor. O momento de inércia polar, né, aparece quando você tem aqui, agora olhando em perspectiva, né, uma área dA no plano XY. Observe que eu posso dar essa área dA em relação aos eixos XY, né, ou uma distância R aqui da origem, que já pulou fora aqui, voltou aqui, tá certo? Então, o momento de segunda ordem, de inércia, né, é dada pelo quê? Uma distância ao quadrado, dA, né, no caso aqui, R2dA, né, de toda a área, vai ser a integral de R2dA, tá certo? Só que se você olhar para a figura, você vai ver que R2, né, é, na verdade, x2 mais y2. Assim, o J0, que é como a gente denota o momento de inércia polar, é, na verdade, a soma do momento de inércia dessa área em relação aos dois eixos que se cruzam no ponto O, tá certo? Você tem que ter, logicamente, para achar essa soma, os dois eixos têm que se cruzar em O, porque você fez que R é igual a x2 mais y2, né? Tá bom? Então, a relação entre momento de inércia de superfície e momento de inércia de corpo. Considerando a placa, né, uma placa de espessura T, essa espessura é muito menor do que as outras duas dimensões, por isso é uma placa, né? O material homogêneo, tá aí a placa. Um elementozinho dA, o eixo, né? O momento de inércia dessa massinha aqui é R2dm. Mas, o que acontece? dm é ρ TdA, né? Que TdA, na realidade, é dV. Certo?
Então, se eu pegar isso e substituir lá, né, o que eu tenho? R2 ρt dA, né, que esse aqui é o dm. Só que ρt é constante, né, pelas nossas hipóteses aqui. Então, eu fico com o seguinte: o momento de inércia é ρt R2 dA. Observa que agora eu estou com área aqui, eu comecei com massa. Tá? Então, na realidade, eu estou buscando aqui uma relação entre o momento de inércia de corpo e de área. Tá aqui de novo. Tá? Eu tenho que o I do corpo é ρt R2 dA, que é o momento de superfície. Tá bom? Então, observa que nós começamos lá no slide anterior com a integral de R2 dm e terminamos com R2 dA, tá? Multiplicada por ρt. Quer dizer o quê? Que eu posso buscar para placas, né? O R2 dA, quer dizer, o momento de superfície, multiplicando por ρt, eu vou ter o momento de inércia do corpo. Tá certo? Então, lembrar disso aí, né? Agora, importante, o momento polar e a relação de momento de área com o momento de corpo valem apenas no 2D, tá certo? Aqui eu botei essas figuras para você observar. Aqui, ó, na placa eu tenho os momentos IA' e BB'. Então aqui ρt IA' de área, ρt e BB' de área, né? E se eu somar IA' com IBB', por incrível que pareça, vai dar o ICC', que é o polar desses dois eixos, A' e BB'B', né? Tá certo? Então o CC' é o polar dos dois, só ver aqui que somando dá certinho. Por outro lado, né? Se você pegar um corpo 3D, se você fizer a soma de x com y, não vai dar IZ. Então, de novo, momento polar e essa relação entre momento de área e momento de corpo vale só no 2D. Tá bom? Lembrai-vos. Chegamos agora ao momento de inércia de corpos, né, que tem um significado físico que é, vamos dizer, a dificuldade de você fazer girar em torno de algum eixo, aquele corpo. Então, observai-vos aqui alguns corpos girando, né, em torno de eixos, cada um com seu momento de inércia diferente, cada um com uma dificuldade maior ou menor. Ok? Vamos agora para o nosso amigo Teorema dos Eixos Paralelos. Que, saindo aqui de uma área, né, um dA, você tem um eixo x, um eixo x barra que passa pelo CG, isso é importante, né? A distância entre os eixos é d, a distância do dA até o eixo x é y e até o eixo que passa pelo CG é y'. Tá? Os eixos, obviamente, são paralelos, né? Porque o teorema é dos eixos paralelos, né? Então, se os eixos não são paralelos, já não dá para usar o teorema dos eixos paralelos. A outra restrição é que um dos eixos paralelos passa pelo centroide ou baricentro. Ok? Não se esqueça disso. Então, Ix é y2dA, né? Certo? Integral de y2 dA me dá um momento em relação ao eixo x. Só que y é y' mais d, né? Só pegar y' mais d me dá o y. Então, como era y ao quadrado, fica isso aqui ao quadrado, né? Lembrai-vos. Continuando aqui, e x, se eu abrir aquilo lá, vai me dar essas três integrais aqui. A primeira
é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo baricentro centroide. O último é D2 integral de dA, que também é conhecido como D2 vezes A. E esse aqui do meio, né, vale zero, né? Porque esse aqui é o momento de primeira ordem em relação ao eixo que passa no centroide, tá bom? Então, reescrevendo, eu tenho que I é I barra mais AD2. Observe que o momento de inércia em relação ao eixo que passa no baricentro é sempre menor de todos, tá? Isso é uma coisa também para ter em mente, porque você não pode, se você calcular um I barra maior do que o I, tá errado, né? Porque o I é I barra mais AD2, como D2 é positivo e a área também, nunca pode dar um I menor do que o I barra. Lembrai-vos. E aproveitando aqui, né, se em vez de área estivermos tratando de massa, basicamente é o mesmo teorema. Obviamente vai trocar M pelo A, tá certo? E lembrar das restrições. Lembrai-vos das restrições. Qual restrição importante, Cebolinha? Qual que é? Que os eixos são paralelos, devido ao nome do teorema, e um dos eixos necessariamente tem que passar no centroide, tá bom? Então, estamos quase no final, momento de inércia de superfícies e corpos compostos, né? Então, o momento de inércia de uma superfície ou de um corpo composto em relação a um dado eixo é obtido considerando-se a contribuição de cada uma das suas partes elementares para o momento total em relação àquele mesmo eixo. É aquela história, né? Você tem uma casa pequenina, né? Meio esquisita essa casa aqui. Vamos botar ela só com um quadrado e um triângulo, né? Você, para tratar essa figura composta, complexa, você vai dividir no triângulo e no quadrado, ok? E aí você monta a tabela e tudo mais e vai em frente. Tá claro isso? Tá? Então, aqui é um exemplo de um corpo composto, também um exemplo reduzido, porque já fizemos ele antes, né? Aqui eu tenho 2 cilindros e um paralelepípedo aí, um prisma, né, retangular, está dado aqui. Então os cilindros dados, também o material, pede-se um momento de inércia em relação aos eixos coordenados. O que vai ter que fazer? Somar, né, a contribuição de cada parte desse corpo composto, né, para os momentos de inércia em relação a cada eixo. Então, o momento de inércia do cilindro A, do cilindro B e do prisma em relação a X, depois em relação a Y, depois em relação a Z, né? Certamente, você vai ter que usar a tabela com sabedoria e o teorema dos eixos paralelos, tá bom? Também com sabedoria, né? Não vai usar a tabela com sabedoria e o teorema sem sabedoria, porque vai dar errado no final. Então, como depende da massa, né, o primeiro ponto é sempre calcular a massa, que é ρV, né? Só substituir aí depois os valores, né, que você acha essas massas, né? Achou o volume, multiplicou por ρ, acha a massa de cada um dos 3 elementos, você vai precisar disso. Substituindo, tem esses valores aqui, né? E agora é usar a tabela com sabedoria e os eixos e o teorema dos eixos paralelos, tá? De novo, esse problema está feito em aulas anteriores, então eu estou só dando aqui, ele está aqui na realidade para mostrar a importância de se saber trabalhar com corpos
compostos e com o teorema do eixo paralelo. Tá bom? É para isso que esse problema está aqui, né? Os detalhes estão na aula que já foi dada. Então, saber dividir os corpos complexos, usar a tabela e o teorema dos eixos paralelos, basicamente é a essência do capítulo 9. Bom, sabendo isso, o capítulo 9 está bem resolvido. Agora, para terminar, né, essa aula, terminar o semestre, né, terminar a revisão, inspirai-vos na beleza da engenharia. On H2. Copy, Chris. You can move that battery out of the way, and we'll work on removing the adapter plate. E para fechar com chave de ouro, agora sim, vamos lá. Quinto quarto do ano passado vai sentir emoção ao ver isso aí. Se vocês mostrarem para eles vão se identificar com essa apresentação. You can't tell what I'm scared of. I mentioned earlier to Councilor Later that the one thing I always wanted to do was to be able to conduct this music using a lightsaber baton. Do you think that's possible?